Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, partiremos para a última parte do Salmo 18, onde está escrito no versículo 29: Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Ó Deus, que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Aqui, depois de adorar a Deus, de confessar todas as suas virtudes, depois de confessar a sua dependência do Senhor, depois de reconhecer a lei de Deus e de se afirmar submisso aos mandamentos do Senhor, neste final do Salmo ele vai para a guerra. Ele já está preparado para ir para a guerra. Dentro do caminho perfeito de Deus, a palavra do Senhor é provada. E ele vai para a guerra com o escudo da palavra de Deus, o reconhecimento de que há um único Deus. Quem é Deus acima do Senhor? E esse Deus reveste Davi, que fisicamente era improvável como grande guerreiro, que ele era de baixa estatura, mas Deus compensou esta suposta fragilidade de Davi com força e aperfeiçoamento dos caminhos para a vitória. Deu agilidade aos seus pés e ainda é usada a metáfora, a comparação com as corças, que são bichinhos frágeis, mas muito ágeis para fugir de seus predadores, os leões. Ele também compensa a baixa estatura de Davi com mãos hábeis para o combate. E seus braços são fortes, sua pontaria também é diferenciada.
e ele salva pela sua mão direita e sustenta o seu guerreiro. Pela clemência de Deus, Davi era o principal nome entre os reis do seu tempo, entre os guerreiros do seu tempo. Deus abre portas, alarga o caminho da guerra e seus pés não vacilam, não tremem, não tropeçam diante do inimigo. E aí ele vira a mesa. Ele que estava cercado pelos inimigos passa a persegui-los e a alcançá-los e a dar cabo deles, esmagando-os a tal ponto que eles ficaram prostrados e caíram aos seus pés. Essa é a nossa guerra. A força de Deus para o combate concedeu a Davi a improvável vitória do ponto de vista humano. E os inimigos passam a fugir, e os que o odeiam são exterminados, somem da sua frente. Ao invés de Davi gritar por socorro, agora quem grita são os inimigos quando veem o poder de Deus. Até clamam, mas não são ouvidos. E eles são reduzidos ao pó, como está no Salmo, né? Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. E eles são lançados fora como a lama das ruas. E outra coisa que também, por vezes, enfrentamos e que aconteceu com Davi foi que até o rei Saul, por inveja, queria matá-lo. Até pessoas do seu próprio povo se levantaram contra ele. É o famoso fogo amigo. E Deus livrou Davi também das brigas internas, dos ataques internos de quem deveria apoiá-lo. A sua voz na vitória contra os inimigos passou a ser respeitada. E os estrangeiros, assim como os rebeldes internos, se mostraram submissos a ele. E sumiram os estrangeiros, saíram apavorados, espavoridos, porque vive o Senhor e bendita é a sua rocha. Esse era o motto, era o brado de Davi. E Davi louva a Deus pela vitória. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que vingou, porque a vingança do Senhor não é como a nossa. A vingança do Senhor submete-nos os povos. E Deus nos livra dos nossos inimigos. Essa é a nossa vitória. Resistimos aos inimigos e eles fogem de nós. E por todas essas bênçãos, dentro da luta diária que nós temos contra o mal, devemos, como Davi, glorificar a Deus entre os gentios e cantar louvores ao seu nome. Isso é um testemunho. E reconhecemos que é Ele quem dá vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido. E isso não só para nós, não só para Davi, mas por toda a sua posteridade. Que levemos este cântico de vitória em nosso coração para seguirmos confiantes na luta diária como igreja, como indivíduo, como comunidade, pois Deus é por nós. E quem será contra nós? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Invoca-me